Então, hoje vamos falar sobre meditação ativa, como fazer, né? Que a gente fica falando sempre, a melhor coisa que existe para fazer a conexão com o coração é a meditação, a gente explica, 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 e a gente sabe que fica um pouquinho assim, tá, mas e aí? Como é que faz isso? Como é que eu começo? E aí, hoje a gente vai falar como é que você vai pegar e fazer na prática. Dani, quer começar um pouquinho explicando o que é a meditação ativa? Bom, meditação ativa são técnicas que foram cientificamente desenvolvidas, levando em consideração as características do homem contemporâneo, para facilitar um processo de aprofundamento de respiração, de otimização das funções internas, reconexão emocional e expressão tanto emocional quanto energética. Porque, na verdade, são estruturas que não só usam o corpo como movimento ativo, mas também te abrem um espaço para você se conectar, se perceber e aos poucos voltando para dentro, aprendendo a perceber o que acontece dentro. Porque a gente passa tanto tempo, a gente passa a maior parte do tempo olhando para fora e a gente não percebe, e isso é muito engraçado, eu descobri isso há pouco tempo. Todo movimento que a gente faz, ele nasce de uma sensação. A gente não percebe a sensação, mas o corpo responde. Quando você fica nesse lugar automático, você perde a consciência e perde a capacidade de poder escolher melhor. Então, a meditação é uma técnica estruturada que facilita esse processo de reconexão. Basicamente é isso. E esse processo de reconexão parece, tá, mas e aí? O que isso vai fazer na sua vida? Isso vai mudar a sua vida inteira. Quando você volta para esse lugar de conexão interna, você passa a responder ao mundo ao invés de só ficar reagindo ou correndo atrás, ou tenho que dar conta, ou tenho que matar um leão por dia. Você passa a poder ser quem você é. E é nesse lugar que mora a felicidade. É nesse lugar que moram os bons relacionamentos. É nesse lugar que mora a alegria de viver. É esse lugar que todo mundo quer chegar. É nesse lugar que mora a prosperidade. E é nesse lugar que, mesmo nos momentos difíceis, nas crises, nos momentos desafiadores, você encontra centramento para poder lidar e ir adiante com a vida. Então, vamos aprender como é que chega nesse lugar. A gente vai fazer demonstração, não sei, 1, 2 ou 3, vamos ver como é que vai correr aqui, para você entender como funciona o processo. E aí, na prática, a meditação ativa é assim, tirando a meditação de Iberis, que ela pode ter de 30 minutos a 2 horas, entendeu? Mas no geral, as meditações ativas têm 1 hora de duração. São de 40 a 45 minutos de atividade e entre 15 e 20 minutos de silêncio, dependendo da meditação que você vai escolher. Normalmente, 45 minutos de alguma atividade e 15 minutos de deita em silêncio, relaxa até um sininho lá. Todas elas têm uma música, até o sininho te trazer de volta. E todas elas têm uma música específica para acompanhar. Então, você vai fazer toda a atividade que a meditação propõe e depois entrar no silêncio. E aí, é muito engraçado que semana passada veio uma amiga aqui respirar comigo, né? Aí ela falou, no início ela falava, não tô conseguindo dormir, tô com insônia, tô agitada, tô com medo, sei lá o quê, enfim. Aí acabou de fazer a parte do silêncio, ai, me deu um sono. Não se espante quando você começa a fazer, é muito comum na hora de deitar em silêncio, você dormir. Porque você está exausta. A hora que você dá a trégua para o corpo, que ele quer descansar.
Então, não se preocupa. E uma coisa muito importante, não tem certo e errado. Existe evolução do seu processo. Uma hora você vai fazer uma meditação que dança de um jeito, outra hora você vai dançar de outro. E o que eu fiz antes estava errado, o que eu fiz agora está certo e agora está errado e antes estava certo. Não existe isso. O que existe é estar inteiro no que está fazendo, estar 100% naquilo que está fazendo. E como que a gente fica 100% naquilo que está fazendo? Porque os pensamentos vão vir. Fica tranquila, eu não consigo parar de pensar. Fica tranquila, os pensamentos virão. A hora que os pensamentos vierem, você vai aprender a ignorá-los. Como? Intensificando a meditação. Seja acelerando o que você está fazendo, seja até desacelerando para você estar mais atenta, seja indo mais rápido, mais devagar, com a voz mais alta, com a voz mais baixa. Aí isso vai depender da meditação. Então vamos começar a fazer porque fica mais fácil perceber. Dani, qual que você queria falar primeiro? Bom, vamos falar da Kundalini, que é uma meditação que todo mundo gosta. A Kundalini é a preferida. Eu deixei aqui preparada para saber. Bom, basicamente a Kundalini tem 4 estágios. O primeiro estágio é um estágio que a gente chama o estágio do sacolejo. O sacolejo é uma técnica usada também há milhares de anos, porque ele ativa todo o sistema. No caso da Kundalini, a gente considera uma meditação feminina, uma meditação de centramento, é uma meditação de entrega, de deixar ir, de soltar. Exatamente, você está sacolejando para tentar soltar a rigidez do corpo. O primeiro estágio, depois a Ana vai mostrar, você fica em pé, com os pés separados na direção dos ombros. Deixa ela se acertar ali. Deixa eu chegar esse tripé para trás. Roupinha confortável quando você for meditar. Aí você separou os pés na direção dos ombros. Hã? Você separa os pés na direção dos ombros. A abertura é exatamente a largura dos ombros. Destravou o joelho, porque isso vai fazer com que a sua coluna possa relaxar para dentro do quadril. E você sente uma segurança maior, é mais fácil equilibrar isso. E aí o que... Tá ok o som? Não tá te atrapalhando? Não. Tá. Aí Então eu vou começar a fazer. A música começa e você começa a fazer o sacolejo. O que é o sacolejo? Você, na verdade, dobra e desdobra o joelho sem travar na volta. Você só fica meio que deixando o corpo como se fosse uma molinha. Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. E aí você vai soltando. Você vai soltar o quadril, você vai soltar o pescoço, você vai soltar o ombro, solta o pulso, os dedos das mãos, tá vendo? Ela tá deixando o sacolejo expandir pelo corpo todo. A respiração, hoje a gente faz isso. Algumas pessoas não ficam confortáveis de fazer a respiração pela boca. Não tem problema. Nesse momento, nessa meditação, você não se preocupa com a respiração. Você só deixa o sacolejo acontecer. Eu falo assim, tenta perceber a coluna. Tenta perceber se você está soltando vértebra por vértebra. Deixa o quadril solto, a virilha solta. Vai deixando o sacolejo vibrar no corpo todo. Olho aberto, olho fechado. O ideal seria fechado, mas se no início você tiver medo, faz de olho aberto, não tem problema. E nesse estágio você não sai do lugar. Você sente os pés fazendo um enraizamento no chão e permite o sacolejo. Sacolejo, sacolejo, sacolejo. Relaxa a mandíbula, relaxa a testa, relaxa as bochechas. Vai deixando... É realmente como você tirasse um momento para desestruturar a rigidez do corpo, para soltar a tensão. Aí vai isso durante 15 minutos. Só o movimento do sacolejo, percebendo o que está acontecendo. Acho que deu, Ana. Deu? Deu. Aí vai mudar a música.
Essa é a hora da dança livre. O que é a dança livre? É você não se preocupar em ser bonitinha dançando. É deixar a dança acontecer. A música vai mover o corpo. E você vai perceber, você vai buscar perceber como você se sente em cada movimento. Sentiu que o movimento não está gostoso? Muda para outro. Não tem a ver com ser bailarina, tem a ver com ser natural. É brincar com o corpo. Assim como a gente fazia quando era criança. Deixar a música sacolejar. Sentindo cada parte do corpo. Lembrando, sentiu que tem um lugar que está preso? Usa o movimento, deixa soltar. Emoção veio, traz para o movimento. Você basicamente se entrega à dança, livre, solta. Não tem objetivo, não tem nota, não tem lugar a atingir. Não, é só aquela sensação, gente, deixa eu deixar o meu corpo se mover, para a energia poder fluir, para a respiração aprofundar e eu poder perceber o que está acontecendo dentro de mim. Você vê, ela está toda soltinha, toda no movimento. Aí vai mudar a música de novo. Nessa hora, você tanto pode ficar em pé, quanto você pode sentar. Os olhos fecham. E o que você vai fazer nesse momento? Você basicamente vai ouvir a música. Por quê? Porque quando você escuta, quando você para ouvir uma música, você termina de sossegar a mente, que a mente não consegue ficar presente quando você presta atenção em alguma coisa. E nesse momento, você também pode perceber o que está acontecendo dentro de você. A tua respiração mudou, o teu coração provavelmente está batendo mais acelerado. Se você estiver sentada, você vai sentir o pé no chão. Você vai perceber a parte do corpo que está coberta, a parte do corpo que está que está descoberta. Você sente a diferença de temperatura. Você vai observando o que está acontecendo dentro do momento. A mente veio, ok, você viu, o trem chegou na estação. Deixa o trem embora, volta, traz a consciência para a música, traz a consciência para o corpo. O tempo todo, você vai ficar buscando voltar para esse lugar. Eu estou presente. Ah, tem pensamento. Ok, tem pensamento. Eu só não vou embarcar nele. Eu não vou criar uma história. Eu não vou pensar no que eu tenho que fazer amanhã. Não, eu vou trazer minha consciência de volta. O que eu estou sentindo agora? Deixa eu prestar atenção na música. Quais são os instrumentos que tem nessa música? E assim você vai fazer durante todo o percurso. Aí vai dar... A música vai acabar. E você vai ter 15 minutos de silêncio. Silêncio mesmo, não tem música. Nesse período, você deita, relaxa e deixa o corpo integrar. Aí aquilo, entrega o pastel. Basicamente é o momento de deixar as coisas acontecerem sem você ter participação. Até o sininho avisar para você que acabou. Gente, moleza. E não dá para dizer que é ruim de fazer. Não dá. Porque aquilo, o sacolejo dá alívio, a dança é uma gostosura. Ouvir a música pode ser meio estranho no início, porque a gente está acostumado a ficar ativo, mas num determinado momento você vai olhar e dizer, gente, como é bom poder fazer simplesmente nada. Só me perceber. E aí, na hora de entregar o pastel, já entregou o pastel mesmo, tudo de bom, né? Deixa que o corpo faz o que ele sabe fazer melhor, que é trazer você de volta para a saúde. Esqueci alguma coisa, Ana? Deu para ouvir o sininho? Não. Ai, que pena. Depois do sininho toca e aí você volta com a meditação. Isso que quer dizer, terminou a meditação, né? Gente, a Kundalini, olhando assim, você vai, de repente, você que é meio descrente ou que não... Nossa, o que é isso? Isso funciona? Essa é a preferida da galera mesmo. Eu acho que é a preferida da 99%. Essa meditação, ela te leva para um espaço tão gostoso, de um relaxamento, de uma conexão, de você sentir aquele bem-estar, aquela coisa boa, que fica difícil de escrever. Imagina você, ai, que maravilha. É assim,
Aí eu convido a fazer o teste. É, a, a música específica, os links estão no teu Instagram, não tá, Ana? Do Então, estão Spotify. todas em destaque, inclusive ensinando também o passo a passo da meditação e o link para você acessar a música para poder fazer a meditação. Olha só, hoje tem duas meditações que são carros-chefes. Uma chama dinâmica e a outra é a Kundalini, que a gente acabou de ensinar. A dinâmica ele falava para fazer 6 horas da manhã, porque é uma meditação que traz energia. Então é legal fazer no começo do dia. A Kundalini, ele dizia para fazer às 4h15 da tarde. Eu não sei exatamente por que esse horário, mas é o horário que, enfim, que ele indicava fazer. O que eu posso dizer é o seguinte, eu já fiz meditação Kundalini em todos os horários que vocês possam imaginar. A partir de 4h15 é legal, é mais legal entre aspas, porque como é uma meditação de centramento e relaxamento, é como se você realmente esvaziasse o dia e abrisse o espaço para fechar o dia redondinho. Então, não tem nenhum problema fazer de manhã. Mas ela tem essa coisa de... agora eu posso... De repente, aquilo, se você faz às 6 horas da tarde, quando você chega do trabalho, você faz a Kundalini, toma banho, você está numa outra vibe. Para jantar, para estar com a sua família, para dormir melhor. Enfim, aí é aquilo. Cada um vai ter que ver qual é o melhor horário, o que funciona. Porque cada um é um. Mas as indicações são essas. Quer dizer, se alguém quer fazer no horário que o cara que inventou esse raio dessa meditação dizia para fazer, é 4h15 da tarde. Às vezes não dá, né? Eu fiz uma vez durante 30 dias seguidos, assim, quando eu chegava do trabalho, umas 6h30, assim. E, nossa, os espaços profundos que a gente vai entrando. E quando a gente entra nesse espaço, como as coisas à volta vão se organizando sem você fazer muito esforço, é sensacional. Realmente é incrível, gente. Eu me lembro quando eu fiz o Díberes, eu fiz 1 hora por dia de manhã. Eram 7 horas da manhã. Imagina, eu me tirar da cama às 6 horas da manhã para fazer Díberes. Mas enfim. Então a gente fazia 1 hora de Díberes e 1 hora de silêncio. E eu lembro que durante essa semana, eu meio que me arrastei a semana inteira, porque eu não gosto de acordar cedo. E aí quando eu fui lá fazer a minha terapia, né? Minha terapeuta perguntou, e aí, o que está acontecendo? Como é que você está sentindo? Eu dizia, eu não senti diferença nenhuma, esse negócio está sendo uma tortura. Que eu não gosto, aí ficava, não gosto de acordar cedo, estou fazendo amarrada, não sei o que lá. Aí quando eu saía desses 5 minutos da reclamação inicial de quem chegou na terapia, né? Ela me punha lá para respirar e não sei o quê. Aí depois eu começava a contar o que estava acontecendo nos dias entre uma coisa e outra. Cara, e era um monte de mudança. Um monte de postura diferente, um monte de decisão, um monte de movimento. Aí ela começou a rir e falou assim, então não está acontecendo nada, né? Porque aquilo, como vai acontecendo de dentro para fora, e a gente está acostumado a só olhar para fora, leva um tempo para você perceber, não, esse troço está fazendo toda a diferença. É muito louco. A meditação realmente ela é muito engraçada, porque no início você só vai perceber a mudança porque as pessoas começam a se analisar. A gente falou disso outro dia. Você está diferente? O que aconteceu? É muito engraçado. Então aquilo, não se apressem, porque vai acontecer. Se você fizer, a coisa começa a fluir. Você vai levar um tempo para ver e mais um para acreditar. Mas depois vai, né, Ana? É isso mesmo. Não, eu só fui me dar conta de quando eu comecei, a primeira coisa que eu senti imediata foi parar de ter crise de enxaqueca, né? E eu não prestei atenção. Quando eu me dei conta, eu falei, gente, alguém me perguntou, mas já tem tempo que você não tem enxaqueca, né? Eu falei, foi assim. E Bom, nessa, já que você. Ah. nessa hora você não parou para perguntar assim, gente, quando é que vai ser que vai ter? Deve vir terrível a próxima. Pois é, não, depois até veio uma, eu lembro que veio uns meses depois e tal, só que foi muito mais leve. Porque eu não precisei nem ir para o hospital, que eu parava no hospital.
Mas o que eu digo é que a gente tem a É. tendência, né? A coisa ruim sai, aí Uhum. você olha e já se prepara. Não, vai vir uma coisa pior adiante. Aí, de repente, quando você dá conta, você fala, gente, isso eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre esperei o pior. A troco do quê? Pois é. Pois é. Bom, aproveitando que você falou do Díberes, a gente podia fazer uma demonstração do Díberes. Gente, o Díberes não tem mistério, é a mais fácil de tudo. Se você consegue emitir som pela boca, você consegue fazer a meditação Díberes. Essa não tem jeito. Essa pode fazer qualquer horário também. Eu acho muito legal fazer à noite antes de dormir, porque a meditação Díberes, ela é como se fosse, imagina que tem tá entupido um cano. Aí você vai abrir para drenar e saiu aquilo tudo que estava entupindo o cano. Você conseguiu tirar, você botou um caninho ali, sugou tudo. E agora a água está fluindo. É isso que o Díberes faz na nossa mente. Porque se você for, existe umas técnicas assim de criatividade e técnicas de autoconhecimento. Se você para por. Não precisa ser muito tempo, não. 5 minutos, 10 minutos por dia para escrever tudo que vem na tua mente. Veio na sua mente, você escreve. Sem filtro, sem julgamento. Veio na sua mente, você escreve. Veio na sua mente, você escreve. Veio na sua mente, você escreve. Aí, se você der isso para uma pessoa que não sabe o que é aquilo, ler, primeira coisa que a pessoa vai ver, isso aqui é uma loucura. Foi escrito por uma pessoa insana. E é esse tipo de loucura que está na nossa mente. Vai acontecer a catástrofe, não vai dar certo, eu não aguento, eu não sou boa, e por aí vai, vão me machucar, eu não vou conseguir, e por aí vai. Quando você vê assim, quem é mãe, o filho sai de casa. Óbvio, gente, tem os perigos reais. Mas sai de casa, tocou o telefone, ai, acabou o mundo. É nesse tipo de energia que a gente vive o tempo todo, em pânico. E a mente não para, não para, não para, não para, não para. Tenta ficar sem pensar por 15 segundos. A mente não para. E o que o Díberes faz? Vai acalmar esse sistema. Vai dar um tempo para você. E como é que a gente faz isso? Pode? Pode. O Díberes é assim, é você falar uma língua que você não conhece. E pode fazer em pé também, para mover a energia do corpo. É isso. No início, gente, quando você começar a fazer o Dibras, é muito comum de você dar de cara com os padrões limitantes da sociedade. Estou fazendo muito barulho? Estou sendo ridículo? Esse negócio é de maluco. E por aí vai. Por que as meditações ativas fazem a gente abrir mão desses padrões? Porque de repente você olha e você diz assim, sim, eu estou sendo ridículo, eu estou sendo insana, porque eu preciso jogar essa parte fora. Eu estou absolutamente consciente do que eu estou fazendo. E exatamente para não ter que lidar com essa loucura que fica sobrecarregando o meu sistema, então eu vou tirar meia hora por dia para jogar a loucura fora. Para soltar a minha musculatura. Eu estou fazendo isso conscientemente. E estou vendo todos os subpadrões que tentam me impedir de fazer essa limpeza. E vou abrindo mão deles um a um. Quando eu comecei a fazer o Díberes, me ajudou bastante. Inclusive o Osho fala a respeito disso, porque tem uma outra meditação que tem uma estrutura parecida.
Você olha e diz assim, eu não sei como fazer isso. Aí eu pensava assim, qual é a língua que eu não sei falar? Japonês. Então eu imaginava assim, se eu fosse um japonês samurai, como é que eu falava? Aí ficava lá, aí eu já começava a achar engraçado. Daí eu olhava para a história do riso, porque aquilo, na verdade, o engraçado nesse momento, eu me sentindo inadequada e exposta. Aí eu intensificava. De repente chegava uma hora que eu começava a entrar no automático. O que que é isso? Você começa a repetir os mesmos sons, sem se dar conta. Quando você começa a repetir os mesmos sons, você vai começar a ouvir o pensamento. Nessa hora, você tem que lembrar, não, eu tenho que sair do automático. Isso é o que eu não quero mais. Eu não quero mais viver no automático. Então agora eu vou ser uma mama italiana na feira. Aí eu mudava o personagem. Quando faltava personagem, aí eu falava, bom, então agora eu vou ser um macaquinho pulando a árvore. E com essa coisa, não só de mudar os personagens, mas inclusive de flutuar entre personagens e personagens animais, você começa a mover diferente no corpo. Você se mover como um samurai vai te buscar um determinado tipo de movimento. Mas se você é um macaquinho fazendo bagunça, já é outro. E num determinado momento, você vai perceber que essa multidão toda cabe dentro de você. E aí você percebe a grandeza interna e o quão desnecessário é levar tudo tão a sério. Aí o Gibris começa a ficar muito gostoso, porque você primeiro sai da repressão, né, do questionamento, da crítica, do julgamento, para um lugar de brincadeira, que vai abrir espaço para você começar a fazer o Gibris e de repente sentir a emoção. E aí é aquilo, eu vou contar uma história de corta-pulso, se a tristeza vier. Ou eu vou ficar mais, como a Ana fez, que é um negócio mais de raiva, mais de... E por aí vai. E de repente você olha e você, gente, isso é a maneira mais segura, mais tranquila, mais fácil de eu esvaziar a minha xícara. É muito prazeroso quando você chega nesse lugar. Porque aquilo é leve. E é um espaço que a gente conhece. Porque a criança faz isso naturalmente. Não teve uma pessoa que não fez isso quando era criança. Seja para parar de ouvir alguém que está enchendo o saco, seja porque não sabia falar mesmo, então ficava... A gente fazia isso. E aí, aquilo, você está chegando em casa. Que é exatamente o motivo de você estar meditando. Ana, você travou? Oi, você travou, mas acho que está voltando. Está voltando. O Gibberis é uma coisa que a criança faz e tem hora que como a gente não lembra assim, nossa, eu fazia isso quando era criança, não, não sabia nem sentar ainda, nem engatinhar. Não vou lembrar, né? Normalmente a gente não lembra. Mas isso está registrado no seu inconsciente. Então, até na hora que você está fazendo Gibberis, você pode acessar esse espaço, é comum. E de repente vou fazer Gibberis como uma criança. Aí daqui a pouco muda a energia. Gente, deixa esse monte de emoção que você segurou a sua vida toda sair e ir para você liberar isso que está te intoxicando. Está intoxicando sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, seu corpo, seu sistema inteiro. E parece uma coisa de louco que a gente viveu em vários momentos da nossa vida. Deixa sair, porque você criar um ambiente, você pode fazer na cama antes de dormir, no quarto, na sala, enfim, não importa. Mas você criar o seu espaço para fazer o Gibberis é um local seguro para você descarregar. Porque você está exausta, porque está sobrecarregada. O Gibberis é uma ferramenta fantástica para você relaxar. Você tira a carga, pega aqui, ó. Mas aí você não. O incrível da meditação é isso. Eu tô com a carga aqui. Tirei a carga.
Ai, relaxei. Que é o que a gente faz na nossa vida, né? Relaxei, mandei os filhos para casa da mãe. Aí, agora eu vou pegar a carga de volta. Na meditação, não. Quando você libera a carga, você liberou. Ela não volta mais. O que você ganha na meditação é em camadas. Você vai juntando pontos. Quanto mais você meditar, quanto mais vai passar o tempo, você vai expandindo e integrando o seu ser. E cada vez que você expande, você não volta mais. Embora você possa ficar. Já aconteceu de eu ver, de eu estar com pessoas assim, ai, tô há meses sem meditar, voltou tudo para o mesmo lugar. E pega, volta, faz uma sessão. Lembrei. O corpo tem a memória, igual a memória muscular de quem malha há muito tempo, o corpo tem essa memória. Então, o que você ganha na meditação, você não perde. Você faz uma sessão, você já está ganhando. E aí, duas coisas sobre o Díberes. O tempo mínimo do Díberes. 15 minutos de Díberes, 15 minutos deita em silêncio. Gente, o silêncio é muito importante, porque você vai fazer uma reviravolta. Blá, 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 vai trazer um monte de coisa para cima. O silêncio é importante para você, para o seu corpo voltar, o batimento cardíaco voltar ao normal, a respiração voltar ao normal e tudo, toda a emoção que você mexeu, a integrar, acalmar. Não deixa de fazer o silêncio. Ele é muito importante. Ah, eu vou fazer antes de dormir. Fiz o Díberes, deitei na cama na hora do silêncio e dormi. Não tem problema. Ali o corpo está integrando. Não tem problema nenhum. E a segunda coisa são os relatos de que algumas pessoas sentem enjoo quando fazem o Díberes. Eu também já senti algumas vezes. E nesse negócio do enjoo, eu lembro muito bem. Teve uma vez, cara, sabe quando você tá que nem você está se aguentando? Sabe aqueles dias que você olha pro espelho e você quer quebrar o espelho? Que ou tá uma raiva muito grande, ou tá uma tristeza muito grande, ou tá sei lá o quê, uma dor. Tem dia que você não se aguenta. Todo mundo conhece esse dia, não conhece? Pode colocar aí nos comentários que vocês vão ver. E aí, nessa época, eu morava com o namorado. Na época que eu lembro que aconteceu isso perfeitamente. Aí eu cheguei em casa e falei, o que que houve? Eu falei, vou pro quarto fazer Díberes, depois a gente conversa. Não era nada com ele, era coisa minha. Aí, enfim, fui pro quarto, fiz o Díberes, eu sentia o meu estômago revirando. E como se eu sentisse que eu ia botar para fora, não saía nada, só saía o Díberes. Saía só energia. Energia, palavra, palavra, palavra. Mas foi assim, o quarto ficou com aquela energia pesada enquanto eu estava fazendo. Daqui a pouco o silêncio integrou, tudo bem. Aí eu já saí outra, né? Aí quando eu saí do quarto, falei, olha, se eu chego em casa e jogo isso tudo em cima de você, ninguém merecia o que eu ia jogar em cima. E é isso que a gente faz. Ainda que sem intenção. Dani, quer falar alguma coisa sobre o enjoo? Quero. Gente, a gente volta ao ponto. O corpo, ele precisa receber e colocar para fora. A gente tem esse processo de troca o tempo todo. Como a gente vai distanciando da saúde, isso vai ficando cada vez menos eficiente. Quando você começa a meditar, é muito comum do corpo começar a colocar isso que está lá para trás para fora, de diversas formas. Por exemplo, quando você começa a fazer Kundalini, você vai suar, porque está fazendo um exercício. Conforme você vai fazendo, você passa do suar para o banhar de suor, que isso é uma forma de limpeza. Pode acontecer de repente, você ter dor de barriga, você ter uma descarga, porque o corpo começa a fazer a limpeza mais profunda. A coisa do enjoo vai também
nessa direção, porque o nosso diafragma ele fica tão tensionado que quando você começa a fazer essa algaravia, começa a mexer com essa musculatura toda, né, e começa a expirar mais, ele começa a mover. Esse movimento, ele pode dar essa sensação de enjoo, porque quando ele se move, a tua respiração aprofunda. E a nossa primeira reação é a sensação de perda de controle. E aí volta aquela história, não é uma coisa consciente. Quando vem o enjoo e o medo, você não vê, você só tem a sensação física. Nessa hora, é lembrar, isso faz parte do processo. Uso o enjoo para... Sabe? Traz a expressão até no som. Aquela coisa de... Que sensação esquerda, porque realmente tem a ver. Enfim, eu não vou entrar muito nisso, nesse movimento, mas tem uma coisa de desagrado, de... Usa o corpo, usa o som, usa o movimento. Assim, em 99,9% dos casos é só uma sensação, não é algo que você vai ter que sair correndo para o banheiro para realmente pôr para fora. Se acontecer, sinto muito. Põe para fora e volta. E se trata com carinho, porque é uma grande limpeza. Mas não é comum. Normalmente é mais um movimento de adaptação física. Ajuda também nessas horas mover o quadril. Porque o quadril tem ligação direta com rins, isso e aquilo. E quando você move, você meio que quebra essa rigidez que está gerando essa sensação desconfortável. Enfim, da mesma maneira, quando você começa a fazer Kundalini com frequência, pode ser que você fique com dores musculares. E é muito engraçado porque as pessoas pensam, será que eu estou machucando? Não, exatamente o contrário. Se você está rígido, você não sente. Com a Kundalini, a musculatura vai se movendo e se acertando. Quando ela se move, sai da rigidez, você pode sentir o desconforto. E quando você entende isso, aí você tem aquela sensação de tá doendinho, mas tá bom, porque eu estou progredindo. Você começa a ver de uma outra forma. E logo em seguida muda. Enfim, lembrem que a gente está fazendo a reconstrução da saúde. E o corpo vai buscar o que pode dentro do seu próprio sistema para aprofundar essa filtragem, que não é só a nível energético físico. Tem a ver com substâncias químicas, mesmo, é material. A gente tem um monte de toxina dentro do corpo que precisa ser limpo. E a meditação faz isso. Então, aquilo, dor de barriga, vontade de vomitar, suor frio, essas coisas às vezes acontecem. Faz parte e passa. Lembra, estou sentindo esquisito, intensifico o que eu estou fazendo. Porque aí eu dou energia extra para o corpo. E o corpo é muito rápido. Então, de repente, vem o enjoo, se você briga, você vai passar o tempo todo. Se você diz, não, ok, estou enjoada e dane-se, já passou. Porque aí você liberou medo, você trouxe consciência. Enfim, é sempre o esquema de vai a favor. Busca o lugar onde tem a liberação. E aproveitando essa coisa da entrega do vai a favor, eu acho que a gente podia terminar com a Nataraj, Ana. Ótimo, bem legal. Só duas coisas em relação à Kundalini. Primeiro, em relação a qualquer meditação. A hora que vier um desconforto, continua. Senão você faz o que você fez a vida toda. Vem um desconforto, eu vou segurar para não sentir. Continua, vai até o final. Precisa diminuir um pouco, desacelerar? Ok, não tem problema. Mas vai até o final. Porque nisso é como se você começar e terminar a meditação, é como se você mergulhasse numa piscina e sai do outro lado. Você está aqui onde está uma porcaria, você mergulha e vai para lá que está melhor. Agora imagina, você está aqui, mergulhou, ai, a água está fria, volta. Você vai continuar no mesmo lugar. E esse não é o objetivo de todo esse processo, que já é trabalhoso, né? E a segunda coisa é muito comum no início, por mais que você seja escandalosa, fale alto, grite, berre, sei lá mais o que, é muito comum não. É comum com algumas pessoas já acontecer de você não conseguir fazer a voz sair, a voz travar.
relaxa. Não se preocupa. Se a voz não tivesse... Vai como você consegue. Porque isso é a sua voz que foi calada a vida toda, por alguma razão. E a gente se cala muito, né? Quantas vezes a gente se cala? Quando não Engraçado. deveria. Você colocou as pessoas que falam alto, que não sei o quê. É muito engraçado que você fala, gente, mas se é uma pessoa expansiva assim, por que que tem dificuldade na hora que vai fazer o E díberes? são essas pessoas que normalmente travam. Porque o expansivo aqui é assim, mantém distância. Na verdade, são pessoas que sentem pavor de se sentirem frágeis, vulneráveis. E quando você faz a limpeza, você tira o padrão, você está saindo desse padrão, você conecta com esse lugar. E é por isso que a meditação funciona. Porque de repente você se dá conta. Gente, eu vivo gritando. Como é que eu não consigo fazer isso? É essa virada que faz você começar realmente a encontrar a origem das coisas. E aí sim você pode curar. Por que que é tão difícil para mim falar baixo? E quando você vai fazendo díberes sendo essa pessoa, daqui a, sei lá, 21 dias, se você fizer todos os dias, de repente você vai falar com alguém e você vai se sentir desconfortável, dizendo, por que que eu estou gritando? Antes você não percebia, era o teu normal. Mas como você conseguiu, eu não preciso gritar para ser ouvida. Eu não preciso estar sempre no confronto. Não posso ouvir você falando baixinho. É gostoso falar baixinho. Exige menos do meu sistema. Eu acho que eu vou chegar a um meio termo para viver melhor. Porque ninguém me obriga a falar berrando, nem sussurrando. De repente você percebe, eu tenho a capacidade de falar baixinho e de berrar se for necessário. E aí você reconectou. Aí você diz, agora sim, agora eu sei, eu tenho voz. Eu posso escolher. Exatamente. E ter voz, gente, não tem nada a ver com toda a problemática social que criaram, não, tá? Ter voz é você ter coragem de se colocar. E é isso que a meditação traz. De sentir, Ana. É coragem de sentir. Porque aquele Exato. momento que você tem coragem de sentir, você coloca. Perfeito. Enfim. Então, vamos... Nataraj. Ah, Conta aí, Nataraj. vamos para a meditação na Taraj antes da gente fechar essa live. E eu tô pensando aqui, eu até conversei com a Dani ontem, tô pegando aqui a meditação. Da gente fazer uma sessão aberta de meditação todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, para a gente praticar. Me diz aí nos comentários quem tem interesse, que aí, tendo interesse, a gente começa a fazer. Ok, meditação na Taraj, Dani. Quando eu boto a música da meditação, tá dando para ouvir na live? Lá no finalzinho. Lá longe, né? É bom que não atrapalha você falando. Tá bem. Eu vou colocar, vou até ver se eu ponho um pouquinho mais alto. Se tiver muito alto, te atrapalhar, você fala. Não, acho que dá. Tá? Se quiser, é só falar aqui embaixo. Gente, Nataraj é uma meditação de dança livre. Mas é aquilo. A ideia é você se perder na dança. Você deixar a música mover o corpo e simplesmente parar de atrapalhar. Permitir o que quer que venha. É uma meditação que tem o primeiro estágio de 40 minutos direto de ritmo, ela vai mudar de velocidade, ela vai mudar de intensidade. E você vai deixar o corpo acompanhar isso, se entregando o máximo possível, sempre no esquema. A mente está interferindo, eu intensifico a minha consciência no corpo. Cada movimento, ela vai trazer uma sensação, traz um sentimento, um movimento interno. Você vai, na verdade, mergulhar dentro disso, para onde ele quiser.
Aí a única meditação que tem 20... ela tem um desgaste grande de energia, desgaste, não é desgaste no sentido de fazer falta, não, é porque você usa muita energia. É para realmente se entregar à dança, ser natural, ser selvagem, ser espontânea. Então você vai precisar de um tempinho um pouquinho maior na hora do relaxamento. São 20 minutos que você só deixa o corpo integrar. E no final, ao invés do nosso conhecido sininho te trazendo de volta, vem uma música pequenininha de 5 minutos, que é para você trazer a dança para o resto do teu dia. Então, você, ao invés de simplesmente levantar, você vai dançar o teu caminho para a posição de pé e aí celebrar o resto do dia que tiver pela frente. Se for de manhã o dia todo, se for à noite, é hora de dormir. Mas, enfim, é resgatar a capacidade de brincar com o corpo, de celebrar o movimento, de se perder na energia, percorrendo o teu corpo. É muito gostosa de fazer. E tem uma coisa na Nataraj que eu gosto muito, porque ela, na verdade, ela lida com feminino e masculino. Embora ela seja uma meditação só de dança, você pode trazer um movimento feminino e quando ela intensifica, você traz o movimento masculino. Então, tem uma sensação de integração que acontece dentro da gente muito legal. Você vê que a Ana acabou de fazer essa passagem. Ela estava toda, não sei o que, agora já tem um movimento muito mais impactante. Enfim, uma baita oportunidade de você perceber um monte de coisa dentro de você, esvaziar um monte de coisa e, no final das contas, lembrar que a vida é dança. Não é luta, não é confronto, não, é dança. É uma negociação com o movimento, com o fluxo, com o sentimento, com o pensamento. Isso tudo faz parte da vida. A Ana se empolgou. Olha, eu vou te falar que só eu fiquei pegando o controle e voltando porque eu vi que a música estava dando interferência na sua fala. Mas eu acho que deu para ouvir tudinho depois que eu abaixei. Gente, só de dar essa mexidinha nessas 3 demonstrações, a gente já sente a expansão da respiração. E se você for pensar que respiração é vida, respiração é o que produz a energia no seu corpo que te mantém viva, que te ajuda a dormir bem, que te ajuda a ir para o dia, que é isso, gente. Respiração é vida. Basicamente é isso. Respiração é vida. Exatamente. Até ontem a gente teve a live um pouquinho barrada porque falou de sexualidade. Não vou nem repetir essa palavra para não barrarem de novo. Mas, gente, se você for pensar, se você não respira fundo, como é que você vai ter isso de qualidade? Como? Como? Vai ficar na superfície. Vai ficar na superfície e vai ter muito menos do que você pode. E, gente, quando ela está falando muito menos, a Ana não está sendo metafórica, não. É bizarro. Eu sempre coloco, né? Eu comecei a meditar, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 55. Hoje, para mim, chega a ser assustador essa coisa da limitação pela idade. O meu corpo hoje é muito mais forte do que quando eu tinha 22 anos. Em todos os sentidos, inclusive na capacidade de sentir. Por mais assim, aquilo cansa, cansa. Tem coisas que mudam, claro, o hormônio muda, um monte de coisa muda. Mas é aquilo, se você se alimenta bem, se você faz suplementação e se você medita, é muito diferente. Eu lembro porque aquilo, a minha avó, com 65 anos, ela era um trapinho, tadinha. E não era muito diferente 10 anos antes. Então aquilo, você olha e você vê saúde, assim como idade, é uma questão muito maior do que esse monte de lixo que enfiaram na cabeça da gente. Se você dá o corpo que ele precisa, o envelhecimento retarda desesperadamente.
muito. E é impressionante que quando a gente fala isso, que a respiração, você tá com o corpo legal, se cuidar bem, e a Dani tem mais de 30 anos de meditação e passou pelo processo de menopausa sem sentir nada. Não foi, Dani? Nada. Não sentiu nada. O máximo que eu sentia era aquele calorzinho, mas era um calorzinho razoável, porque eu sempre fui friorenta, Ana. Então, quando vinha um calorzinho, as pessoas normalmente morrem. Eu dizia, ai, gente, que bom que eu parei de sentir frio. Foi o que eu senti. E eu, inclusive, eu entrei na menopausa, eu estava com 42, foi cedo. Quer dizer, isso foi o que, né, supostamente o médico me disse. Mas eu simplesmente continuei fazendo tudo que eu estava fazendo e estou aqui até hoje, na boa. É esse tipo de coisa que acontece no teu corpo quando você dá oxigênio para ele. Gente, oxigênio. E para de maltratar. Enfim, é isso que a meditação faz por você. A gente fala sempre do tripé, tá? Hoje a gente está falando de meditação. Depois a gente pode abrir lives para falar sobre outros temas. Que o tripé é meditação, exercício físico e nutrição, que é basicamente você se alimentar bem e fazer suplementação. Mas isso fica para uma outra live, que essa daqui já ficou longa. Mas quando a gente fala de isso tudo, foi antes de começar a fazer exercício físico e, e suplementação, né? Só com a meditação, só de você dar oxigênio para o seu corpo e de parar de ficar nessa loucura infernal que é a mente, quando está descontrolada, quando está fazendo um papel que não é dela, querendo manter o controle de tudo, só de você sair disso, tudo na sua vida muda. A nível físico e a nível de relacionamento. É isso aí. Enfim, gente, é o seguinte. Essas são 3 boas opções para quem está querendo começar a meditar. E como a Ana falou, fica o convite. Galera que tiver interesse em ter um último domingo do mês fazendo meditação com a gente, manda inbox para a gente poder entrar em contato, porque vai ser Zoom, né, Ana? É, tem que ser Zoom, porque a gente nem pode. Essas músicas das meditações, elas têm direitos autorais. Então, se a gente colocar público, ela cai. Tá. A live cai. Então, tem que ser Zoom, até porque para a gente poder compartilhar também, né? Enfim, e todas essas 3 meditações que a gente comentou agora, todas 3 estão lá nos meus destaques, com mais detalhes ainda, com o link da música para você fazer. Se ainda ficou alguma dúvida, pergunta. Enfim, estamos aqui e a gente volta com notícias do último domingo de cada mês, às 10 horas da manhã, sessão de meditação ativa. Galera, deu, né? Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau.